Oi, minha gente, como vão vocês? Meu pessoalzinho do nono ano. Vamos aqui começar mais uma explicaçãozinha dos assuntos da avaliação de recuperação semestral de vocês, tá bom? São 4 assuntos, não é? 2 para um bimestre e 2 para outro. Então, o primeiro bimestre é recursos naturais renováveis, que é o assunto 2, e 3, que é justamente, deixa eu ver aqui, problemas ambientais em debate, tá bom? É do primeiro bimestre. Então, essa coisa, né, do meio ambiente, coisa de cuidar e tudo mais, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Mas antes eu queria ler uma partezinha da Bíblia para vocês, né? Para fazer uma oração. Uma aula tem que ter oração, né, minha gente? Salmo 37, 5. O 3, 4 e 5 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Olha só, esse é o caminho que Deus tem colocado para a gente, confiar nele, se relacionar com Ele, minha gente. A solução é essa. Longe de Jesus a gente não consegue nada. Não estou falando de financeiro, não. Financeiro Deus sustenta a gente de alguma forma, mas de você se realizar como pessoa, se estar bem consigo mesmo. Esse é o caminho, ó, relacionamento com Ele. Confiar nele, deixar com Ele. Tá bom, meus amiguinhos? Vamos fazer uma oração? Fecha o olho aí. Querido Pai amado, obrigado a Ti por tudo. Vem, Senhor, nos abençoar agora a estudar as matérias seculares, mas muito mais do Teu amor. Nos abençoa agora e nos faz entender essa matéria. Em nome de Jesus. Ouvi um amém? Ouvi um amém? Não ouvi não, foi? Brincadeira, estamos gravando, né? Tomara que você tenha dito um amém no seu coração, tá bom? Muito bem, vamos lá começar o assunto. Vamos lá. Olha aqui, ó. Recursos naturais renováveis. Olha só, capítulo 2. Muito bem. Então, onde nós encontramos recursos naturais renováveis? Na floresta. É onde encontramos muitos recursos naturais renováveis, né? A indústria, por exemplo, toda a indústria depende da natureza. Nós vimos no assunto anterior de não renováveis, que ela usa metais, combustíveis fósseis. Esses são os não renováveis. Usou, pronto. Se reciclar, ainda bem. Se não reciclar, está perdido. Nunca mais vai tirar da natureza. Ok? Muito bem. Então, principalmente as florestas pluviais, que tem muitos recursos naturais, como a água, que é um recurso natural, né, minha gente? A gente usa, chove novamente, a gente usa e chove novamente. A própria floresta, a madeira, se souber usar, é um recurso natural renovável, né? Se não usar devastando tudo como eles fazem, porque planta cresce novamente, tá bom? Isso aí o ar, o vento é um recurso natural renovável para gerar energia, o sol é um recurso natural renovável para criar energia, certo? E eu esqueci também um da vegetação, o nosso biocombustível, que é o etanol, né? Isso que é produzido pela cana-de-açúcar, que é renovável, todo ano planta, todo ano tem. Olha aí, o Brasil foi pioneiro nisso, no uso de energia renovável, tá certo? Que é o nosso biocombustível, que é o álcool que nós chamamos, não é isso, minha gente? Ok? No reino animal nós temos a exploração dos peixes, só evitando a época da piracema, que tem muitos rios aqui no Brasil, um grande litoral, justamente, podemos usar esse recurso renovável no reino animal, tá certo? A caça não, porque provoca a extinção dos animais, já não é mais viável hoje, tá ok? Então, várias formas. Claro que temos sofrido com o desmatamento, né, toda aquela história, e alguns são aproveitados principalmente para agricultura e pecuária, mas a maioria são abandonados, ou querem a madeira, e o sofrimento é grande. Uma coisa é certa, o Brasil é cheio de recursos hídricos. Temos muita água na superfície, são os rios, lagos, etc. E temos também no subsolo o aquífero Guarani, que é imenso na parte sul-sudeste do Brasil e outros países. O Alter do Chão, que é aqui no norte do Brasil, daria para abastecer o mundo inteiro por muitos e muitos anos. Já pensou?
né? Então, temos muitos recursos naturais aqui no Brasil. Não é à toa que o Brasil, todo mundo está de olho no Brasil. Tá bom? Claro que temos que ter cuidado, tem que ser racional com a água. Muitos países do mundo compram sementes do Brasil, soja, milho, feijão, porque aqui tem água para dar e usa-se muita água nesse processo. A carne também, se usa muita água no processo de carne, né, de corte para vendas. Por isso o Brasil vende muita água, vende muita coisa para os outros mundos, porque temos muita água aqui. Água na superfície, como eu disse, no subsolo. Né? Temos a água do oceano também, que pode ser usada também de maneira inteligente, como alguns países estão usando também. Então, tudo isso faz parte do setor de recursos naturais renováveis, tá certo? Muito bem. E ter cuidado com a poluição e tudo mais, como nós comentamos. E chegar o momento do debate, não é isso, minha gente? Já falamos sobre as energias limpas chamadas, né? Podemos ter energias limpas dos rios, nas pequenas hidrelétricas. As grandes não, provocam um grande alagamento, mata animais, vegetações. Energia solar, energia eólica, a maré motriz, que é aquela na maré. Existe hidrelétricas no Brasil, na maré, que a maré do Brasil, né, sobe e desce o tempo todo. Ok? Então, somos riquíssimos nisso. Temos tecnologia também e recursos para dar e vender para o mundo. Então é importante debater isso, que é o assunto segundo dessa primeira prova do primeiro bimestre. Os problemas ambientais são todas as áreas. Na atmosfera, né, a questão da poluição dos carros, a poluição das fábricas, as próprias queimadas que acontecem todo ano, provoca vários problemas atmosféricos, provocando efeito estufa e tudo mais, ok? Provocando a chuva ácida, que é muito conhecida do mundo inteiro, certo? As inversões térmicas, os microclimas, tudo isso provocado por problemas na atmosfera, a camada de ozônio, ok? Muito bem. E outras coisas mais. Então, por isso que existe um cuidado que se deve ter com a atmosfera, com a nossa água também, que é um dos produtos mais caros do mundo, é a água. Temos muitos rios caudalosos aqui no Brasil, temos que ter cuidado dele. Os menores devem ter cuidado também, como em Pojuca, né? Mas infelizmente, minha gente, olha a situação que está. Praticamente é esgoto doméstico durante o verão, e durante o inverno tem uma águazinha lá da chuva, dos riachos que desembocam nele. Fizeram vários acordos, protocolo de Kyoto, os Estados Unidos não assinou e agora está assinando. A Rio 91, certo? Rio mais 20, tudo isso para criar movimentos ambientalistas. Então sempre teve esses movimentos para cuidar do nosso planeta, que é a nossa casa, como alguns dizem, nossa casa comum. Nós vivemos aqui. Por não esperar pelos governos, foram criadas algumas ONGs importantes, como Greenpeace, WWF, aqui no Brasil é SOS Mata Atlântica, certo? E outros mais que surgem, que são importantes para a sociedade cuidar de si mesmo, não esperar por governo. Às vezes os governos estão associados aos empresários, e aí eles não abrem mão, né, da exploração da natureza, e é preciso esses órgãos para justamente para evitar essa demanda tão acelerada da natureza. E uma palavra-chave que tem se usado muito é sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, que é, tudo bem, vamos usar a natureza para produzir produtos, mas com cautela, com cuidado, prejudicando o menos possível, respeitando seus limites. Isso se chama sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, porque o objetivo das empresas é esse, é provocar consumo. Por isso o mundo é dividido entre consumidores e consumistas. Consumidores é aquele consumo necessário, consumistas é aqueles que consomem porque são levados pelas propagandas, pelo marketing, não conseguem parar, virou até doença hoje. Então, ok, minha gente? Então, escolha ser um consumidor, comprar o necessário, porque o consumista, esse tem desgraçado o mundo. Tá bom, meus amigos, meus amados? Essa é a primeira parte do primeiro bimestre. E no segundo bimestre vai cair a parte do Europa, aspecto físico e geopolítica, tá bom? Que é o capítulo 4 e 6. No aspecto físico, se destaca aí a Europa,
né, com seu clima temperado, com seus rios, a maioria não muito grandes, mas bastante utilizado. O rio Tâmisa, lá de Londres, é chamado Grande Fedor, já é um cartão postal, já tem peixes. Tá bom? O rio Volga, que é o maior da Europa, que é lá da Rússia. Tem outros rios importantes, Rio Reno, Rio Pó, Rio Sena, Danúbio, que é o segundo maior. Muitos lagos importantes, né, que são importantes também para esses países, tá ok? O próprio Oceano Atlântico, que separa da América, a Europa da América, ok? O Mar Mediterrâneo, que separa a Europa da África. O Mar do Norte, o Glacial Ártico, fica ao norte da Europa. E os pontos que separam a Europa da Ásia, que é os Montes Urais, Mar Cáspio e Mar Negro, certo? São os limites da Europa, com seus 50 países aproximadamente. Alguns grandezinhos, como a Rússia, né, que é o maior país do mundo, e outros que quase não existem, como Mônaco, Vaticano, que são os menores países do mundo. Ok? Quanto ao relevo, o principal relevo é planície da Europa, certo? Planície, depois vem montanhoso, mas a maior parte da Europa é planície. Se eu perguntar o principal, é justamente planície. Se eu perguntar quais os dois principais, você coloca planície em primeiro e montanhoso em segundo, tá bom? Que são os dois principais climas também, clima temperado e clima de montanha, tá bom? Clima temperado e montanha. Como também a vegetação temperada, certo? É a principal, mas vem lá ao norte as tundras, lá no extremo norte, próximo aos polos. Depois vem a taiga, que é uma grande vegetação também, só não é maior do que a temperada, ok? Temos clima temperado, que é o principal, mas temos clima polar, clima de montanha, clima semiárido, um pouquinho aí no leste da Europa, se aproximando do Oriente Médio. Temos o clima mediterrâneo, a margem do mar Mediterrâneo, ok, minha gente? Então, basicamente é isso com relação ao aspecto físico lá da Europa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, deixa-me ver. Não é? Clima já falamos, clima temperado, as vegetações predominam, que é a temperada também, tá bom? Relevo, planície, muito bem, até chegarmos à geopolítica. Muito bem, deixa eu botar aqui na geopolítica, a população, né? Um pouquinho aqui, população, na questão de política e econômica, prefere morar na região centro, oeste ou leste ou centro-sul, evita o norte por causa do extremo frio. Então a economia lá é bem fraquinha, né? Só com minerais, basicamente, e turismo um pouquinho, ok? A verdade é que a Europa, nessa parte geopolítica, fala de duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que causou vários problemas para a população europeia, porque foi nem seu território, tá certo? Então a Primeira Guerra Mundial deixou os 10 milhões, a Segunda Guerra Mundial os 50 milhões de mortos, fora os órfãos e tudo mais. Só que deixou problemas econômicos. Na verdade, a Segunda Guerra aconteceu porque a Alemanha não estava satisfeita com o Tratado de Versalhes, que tem que pagar, não é, uma indenização aos países que perderam vidas e perderam também sua economia. Até que surgiu, não é, depois da Alemanha perder a guerra, nós sabemos por vários fatores, os aliados que viveram junto em comum para defender do inimigo em comum, que era a Alemanha, se dividiram em dois blocos. Bloco capitalista pelos Estados Unidos e socialista pela União Soviética. E aí começou outro tipo de guerra. Imagine, passaram por uma guerra tremenda juntos, ganharam a guerra, vamos dizer assim, como amigos, mas depois se dividiram. Aí ficou o bloco socialista com a União Soviética e o capitalista com os Estados Unidos. E aí começou a surgir uma guerra estranha, digo estranha, foi uma guerra de nervos, que ela foi caracterizada pela ausência de conflitos, que foi a Guerra Fria. Os dois se armando até os dentes, né? Com armamento, ogivas nucleares, bombas nucleares, para dizer, tá vendo, eu sou poderoso, me respeite. Olha só que coisa, chamada Guerra Fria. E aí o que aconteceu? Ou melhor,
graças a Deus não aconteceu nada. Foi apenas guerra de nervos. Vendo um documentário nessa época, fizeram análise e os Estados Unidos disse que tinha 100 vezes armamento para destruir o planeta, não era só a União Soviética não. E a União Soviética também dizia, eu também tenho armamento para destruir o mundo todo 60 e poucas vezes. Imagine um conflito armado entre esses países. Envolvia o mundo todo, destruiu o planeta. Muito bem, essa é a chamada Guerra Fria. Característica, a ausência de conflito, graças a Deus. Até que chegou outro tipo de guerra, uma guerra de marketing, uma guerra de tecnologia, que foi exemplificada pela guerra espacial. Vamos ver quem tem mais tecnologia para ir para o espaço e tudo mais. E começou essa guerra espacial, que era propaganda para ver quem é que tinha mais poder de tecnologia. E a Rússia, antiga União Soviética, saiu na frente. Mandou para o espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik, mandou para o espaço. E os Estados Unidos não vamos ficar atrás, não, vamos inventar alguma coisa. E criaram tecnologia e mandaram o homem para a Lua. Né? E continuou por muito tempo essa guerra espacial, até a queda do regime socialista em 1989, com a quebra do Muro de Berlim e a queda da União Soviética. A União Soviética não suportou mais, só vivia de armamento, não investiu em indústrias de base para a população alimentícia e outras indústrias, e aí faliu por vários outros motivos também, e aí os Estados Unidos foi lá ajudar, vamos ajudar e tudo. E aí esse bloco quebrou-se, certo? Os países que eram junto com a União Soviética se dividiram, Armênia, Azerbaijão, Turquistão, Geórgia, ficaram independentes, e cada um se cuide agora. E de certa forma acabou o socialismo no mundo, hoje permanece com alguns poucos países, não é? Cuba, Coreia do Norte, muito poucos hoje sustentam ainda, tá bom? E então o mundo dividiu, não é? Antes disso, tem os aliados do socialismo, da União Soviética, os aliados do capitalismo. Até a Alemanha eles dividiram no meio. A Alemanha Oriental para o socialismo e Ocidental para o capitalismo. Até a cidade de Berlim eles não chegaram a um acordo, dividiram, fizeram um muro no meio, até que caiu e resolveu toda essa questão. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui da geopolítica. E o mapa político da Europa sempre houve mudanças o tempo todo. Hoje a última mudança mais recente é a Crimeia, que é uma ilha da Ucrânia que agora pertence à Rússia. Inclusive provocou o afastamento da Rússia do G8, que é G7 hoje, né? O inconformismo e tudo mais, então provocou esse afastamento. Então basicamente é isso que nós temos para explicar para vocês em termos de geopolítica, esse inconformismo que tem que ser trabalhado e tudo mais, certo? E termina com a crise econômica na zona do euro, como vocês estão vendo aí. A Inglaterra não quer mais participar, já se afastou. Crise em alguns países, a Alemanha sustenta, a França sustenta, como aconteceu com a Itália, com a Europa, com Portugal, com a Grécia que faliu. Teve que sustentar na marra, né? Emprestando dinheiro e ainda não querendo que eles paguem o que já deviam, dinheiro, certo? Então, não precisa pagar e ainda emprestaram mais dinheiro, porque depende deles mesmo, tá bom? Porque se um país quebrar, sai em cadeia quebrando os outros também. Tá bom, meus amiguinhos do coração? Se tiver dúvida, volta o vídeo um pouquinho, vê a parte para entender melhor. Mas o outro vídeo eu fiz verdadeiro e falso, aquela dinâmica, vocês aprendem muito bem também. Então são dois vídeos, um explicando o assunto e outro. Então preste atenção na dinâmica, não escutou direito, volta, certo? Eu dou uma explicadazinha lá também, cada item, tá bom, meus amigos? Um abração no coração, espero que tirem notas boas e voltem felizes em agosto para a gente se ver, tá bom? Um abração, tchauzinho para vocês.